Boa tarde, colegas. Bem-vindos à apresentação do projeto de português de texto Mensagens para o 8º ano. É com muita alegria que vamos partilhar convosco o projeto que nos deu muito trabalho a fazer, mas também muito gozo. E este ano temos uma equipa reforçada. Comecemos pelos componentes do projeto Mensagens, recheado de novidades. Temos o manual e o caderno de atividades para o aluno, o dossiê de apoio ao trabalho docente com o manual e respectivo caderno de atividades, versão do professor, e agora sim as novidades e em exclusivo do projeto, o nosso manual inclusivo, ou seja, o nosso manual B, que tem o essencial do manual A, por assim dizer, e que promove realmente a diferenciação pedagógica. Para além disso, temos também um livro com fichas destinados a alunos de português língua não materna. E este ano acompanha o projeto Mensagens uma brochura sobre como avaliar por rubricas, indo ao encontro das tendências pedagógicas mais emergentes, como todos sabemos. Guiou-nos na elaboração do projeto do 8º ano aqueles que são os grandes desafios deste ano letivo. Vamos ver de que forma, colegas, trabalhamos estes desafios com os nossos alunos e que desafios são esses. Por um lado, o desenvolvimento da compreensão leitora, o desenvolvimento da escrita e oralidade com o apoio sempre da gramática, e, por outro lado, o desenvolvimento de hábitos de estudo regulares. Por último, mas não menos importante, veremos como é que o Mensagens 8 apoia o professor em todos os desafios da sua atividade letiva. Vamos ao primeiro desafio, o desenvolvimento da capacidade leitora. A primeira forma de o fazermos, colegas, é motivar os nossos alunos a partir das aberturas das nossas unidades para os cativarmos para a leitura de géneros que vamos abordar nessa unidade. Nada melhor do que o contacto com testemunhos de personagens e personalidades públicas, do conhecimento e gosto dos nossos alunos, que falam sobre as suas experiências de leitura, para então os incentivar também para a aprendizagem daquela unidade. Vejamos um exemplo. Ora bem, porque é que deves ler um livro? Tu tens 13, 14 anos, eu tenho 30, na verdade já tenho 31. Os meus pais têm 72, 74. A minha avó morreu com 102. Portugal tem 800 anos, a Europa tem 2000 anos, o mundo, a Terra, tem 4.000 milhões de anos e o universo tem 13.000 milhões de anos. Quer dizer, nós somos muito pequeninos e temos a nossa vida muito pequena para a quantidade de mundo e a quantidade de histórias que existem. Podemos continuar a folhear as aberturas das nossas unidades. Primeiramente, os textos dos média, os textos do género narrativo, os textos do género dramático e, finalmente, os textos do género poético. O Mensagens é um projeto com uma organização facilitadora da preparação das nossas aulas e cria rotinas de aprendizagem para o aluno. Todos sabemos onde está o quê. Vamos percorrer uma unidade, que é na realidade como passear por uma aula de português, que se quer motivadora e inclusiva. O primeiro texto das unidades é sempre um texto prototípico do género que vamos estudar, com uma proposta de trabalho de grupo que nos permite aferir os conhecimentos da turma e promover o trabalho colaborativo, bem como a aprendizagem entre pares. Segue-se uma ficha sobre o género literário que vamos estudar, neste caso, os elementos da narrativa. Estas, colegas, são as únicas fichas no miolo do manual, portanto estou a falar das fichas informativas acerca do género narrativo, dramático e poético. Todas as outras fichas se encontram no SIGA, na síntese informativa e gramatical de apoio. Se os colegas assim o entenderem, poderão também fazer um teste interativo de diagnóstico sobre os conhecimentos que os nossos alunos têm sobre esse género que estamos a estudar. Este teste interativo é uma novidade e é ótimo. Porquê, colegas? Porque nos permite fazer um diagnóstico rápido, sem termos o trabalho de estar a corrigir os testes dos nossos alunos, porque a sua correção é automática e os alunos também gostam de os fazer, sobretudo quando percebem que são para diagnóstico e não contam para a nota, como todos sabemos. Outra das formas do Mensagens desenvolver a competência leitora é predispor um público desafiante, os nossos alunos do 8º ano, para a aprendizagem. Isto é, canalizar positivamente toda aquela energia típica da idade. Como? Com pontos de partida diversificados que despertam a atenção e antecipam sentidos dos textos de educação literária que, como todos sabemos, estão por vezes distantes do horizonte e do gosto e das vivências dos nossos alunos. Temos também de os cativar para a educação literária. Dos pontos de partida, apresentamos dois exemplos. O primeiro,
prende-se com uma animação exclusiva do Mensagens, do Conto Vicente, que, como todos sabemos, é talvez a obra mais complexa do 8º ano, em que os nossos alunos vão ver as sequências narrativas do conto para depois mais facilmente se envolverem na leitura do texto. O segundo exemplo é sobre as memórias de infância e que abre caminhos, com certeza, ao poema Aqui sobre estas águas, de António Nobre. Espreitemos um minuto da animação Rose. E nas obras de leitura mais extensa, como fazemos? Tomemos como exemplo este percurso didático pelo conto Saga. Começamos pelo ponto de partida, uma canção de Ana Moura, Andorinhas, sobre o sonho de voar, que ativa sentidos do texto de Sofia, como a liberdade, e a concretização de sonhos, como por exemplo sabemos que tem a personagem Hans. Os nossos questionários estão sempre feitos com um nível de complexidade crescente para que todos os alunos possam acompanhar. Começamos pelas questões mais simples até outras mais complexas, como por exemplo a simbologia de estar fora do círculo da luz na saga. O Aprendo é uma rubrica explicativa de novos conteúdos, neste caso a antítese. E para explicitar o valor de um recurso expressivo, apoiamos-nos num truque e dica, que é novo no manual do 8º ano e que apresenta uma espécie de fórmula, uma técnica, para bem responder a esta questão, o valor de um recurso expressivo. O Aprendo e o Truques e Dicas, como já disse, novidade deste projeto do 8º ano, são aqueles apontamentos, aqueles desenhos que nós por vezes até fazemos nas nossas aulas no quadro. No projeto de mensagens não precisamos fazê-los, pois já se encontram no manual. A rubrica E Tu convida o aluno a refletir sobre aquilo que leu e desenvolve, simultaneamente, a expressão oral informal. Num segundo momento do estudo da saga, o Em Contexto vai situar o aluno no momento da ação. E neste momento do estudo do conto, também vamos articular o domínio da compreensão do oral com a educação literária. Temos uma animação exclusiva do Mensagens que acompanha o crescimento e a juventude de Hans e o seu sonho de ser marinheiro. Temos, aliás, animações exclusivas para várias obras das aprendizagens essenciais, para além daquelas que já referi, para a Vanessa Vai à Luta e para o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Assim, estamos a promover a competência leitora multimodal dos nossos alunos. Na conclusão do estudo das obras literárias, da saga, da Vanessa Vai à Luta e do Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, encontramos um guião de leitura que nos permite percorrer a obra na sua totalidade. Neste caso, incluímos uma animação, neste caso da saga, incluímos uma animação a partir de uma entrevista real feita por Sofia de Melbreiner Anderson ao Jornal de Letras. Vejamos um excerto. Começo por fazer algumas perguntas acerca das casas e personagens familiares que povoam as histórias da terra e do mar, sobretudo a Casa do Mar e Saga. A saga nasceu, na realidade, de uma história de família. O meu bisavô veio realmente de uma ilha da Dinamarca, embarcada à aventura, e foi assim que acabou por chegar ao porto. O episódio da zanga com o capitão, o do número de circo com a pele de urso no cais, o abandono do navio, tudo isso aconteceu de facto. Também são verdadeiras as palavras que ele disse, mais tarde, a uma das netas. O mar é o caminho para a minha casa. E outras coisas ainda. Estes guiões que vos referi são acompanhados de mensagens em jogo, que é uma forma lúdica de sistematizar as aprendizagens sobre a obra. Ninguém gosta de perder, logo vão todos querer acertar e para isso têm de estudar e aprender bem todos os conteúdos dessa obra literária.
A leitura vai sendo retomada ao longo das unidades e está arrumada, por assim dizer, no final de cada unidade para não interromper o circuito da educação literária, e também tem textos do agrado dos nossos alunos que apelam às suas vivências. Vejamos este caso do texto de opinião Não Mandas em Mim, iPhone, bem próximo da realidade dos nossos alunos. Um livro de português não pode, ou melhor, não deve, ser um repositório de textos. No projeto de mensagens, os textos foram criteriosamente selecionados, seguindo, por um lado, as aprendizagens essenciais e, por outro lado, os textos do Plano Nacional de Leitura que nós consideramos mais próximos das vivências dos nossos alunos e estão organizados numa sequência lógica, funcional e harmoniosa. Com o projeto de mensagens, desenvolvemos a competência leitora dos nossos alunos, proporcionando o contacto com géneros diferentes e através de exploração de itens de tipologia variada. Mensagens 8 assume o domínio gramatical como uma forma de desenvolver a escrita e a oralidade. A organização e estrutura do Mensagens é facilitadora da criação de uma rotina de trabalho, tanto para o professor como para o aluno. As atividades foram cuidadosamente pensadas de forma a desenvolver este domínio de acordo com o objetivo. No caso da gramática surgir como uma retoma ou como consolidação, na parte superior da página surge uma seta que o indica, o que permite ao aluno procurar os melhores apoios, seja no SIGA, a síntese informativa gramatical de apoio, ou no caderno de atividades. As atividades são estruturadas de forma progressiva para conseguir um melhor desempenho. Na banda do professor surgem vários recursos que estão ao dispor tanto do professor como do aluno, sejam tutoriais, animações, testes interativos, cautos, que o professor pode abrir num único suporte na própria página, sem necessidade de separadores acrescidos, o que é um elemento facilitador para a utilização em aula. Já no caso de a atividade gramatical ser uma atividade de construção de conhecimento, é o caso do predicativo do complemento direto, proposto pelas aprendizagens essenciais. A página vai ter uma progressão lógica para auxiliar o aluno nessa construção. De igual modo, o recurso e a remissão para o SIGA, com exercícios claros e uma exposição simplificada, esquematizada, que permita ao aluno ultrapassar dificuldades e conseguir o sucesso que se pretende a nível gramatical. Truques e dicas é uma novidade, uma rubrica que foi pensada para antecipar as dificuldades que os alunos poderão encontrar num determinado conteúdo gramatical e que de forma prática, esquemática e muito visual permite ao aluno ultrapassá-la com sucesso. A expressão oral surge assim habilmente ligada ao domínio gramatical, trabalhada sempre em diferentes suportes. Neste caso, depois do trabalho realizado com as conjunções e locuções, é pedido ao aluno um reconto através de imagens de suporte relacionadas com o texto lido, O Mundo em que Vivi, e que o aluno fará então de forma informal esse reconto, apoiado já pelos conhecimentos gramaticais que tem ao seu dispor. Mas, Mensagens 8 procura sempre amparar o aluno na construção das atividades, também a nível da oralidade. E assim, a oralidade formal é estruturada, pensada para que o aluno sinta esse apoio, não só ao nível dos tópicos que vai trabalhar, mas também na expressão verbal que é sugerida pelo próprio manual. Pedagogicamente, consideramos muito importante a escolha dos recursos e a escolha dos temas a tratar. É uma forma motivadora de implicar o aluno na construção da sua aprendizagem. Assim, procuraram-se temas interessantes para a compreensão oral. Neste caso, o género da entrevista, o surfista Kikas. Como uma forma de atração, é pedido ao aluno, através de fotogramas, uma organização. Ou também, no caso de Francisco Geraldes, uma ligação interessante entre o mundo do futebol, que os alunos apreciam, e o caso da leitura.
É importante relembrar que há sempre um cuidado com questões relacionadas com o conhecimento do género em estudo. Oralidade e escrita são domínios que se completam, fundamentais também para o trabalho da sala de aula e para o desenvolvimento do aluno. No caso desta página, o template é bastante chamativo e atrativo e implica o aluno na escrita e no cumprimento da instrução e da atividade que é prevista. No caso desta canção que o aluno vai escutar, o Pica do Sete, relaciona-se com o conto que acabaram de ler, assobiando à vontade, e o aluno é então chamado a cumprir o esquema da oralidade e depois uma atividade de escrita. Mensagens 8. Preocupa-se com o apoio do aluno, em particular também com o desenvolvimento da sala de aula e das atividades de escrita, para as quais muitas vezes o professor não tem o tempo suficiente para o seu desenvolvimento. Assim, a opção por escritas breves, que podem ser corrigidas de forma cirúrgica e que tentam resolver dificuldades que o aluno encontra. São, assim, propostas atraentes, diferentes e que cumprem as aprendizagens essenciais. Neste caso, a mudança de ponto de vista. De igual modo, a preocupação com a coerência e a coesão textual, por exemplo, com a implicação gramatical para evitar a repetição de um texto relacionado com a obra Mar Me Quer. Mensagens Divertidas é uma rúbrica interessante, atrativa e que desenvolve o gosto também do aluno pela aula de português. Neste caso, no final dos textos, surge, por exemplo, esta proposta relacionada com a criação vocabular de Mia Couto ou, por exemplo, outras propostas como o alargamento vocabular, o verbo ver, uma proposta de criação de um poema visual ou ainda, de forma muito cirúrgica, o trabalho com a pontuação e a utilização de maiúsculas. Este apoio às escritas breves é fundamental também nos domínios que as AE definem, como seja, por exemplo, o comentário. Assim, preocupados com a literacia multimodal, os alunos leram o texto Ana dos Cabelos Ruivos e é agora proposta de forma atrativa uma banda desenhada, a novela gráfica, que vai ser o ponto de partida para o aluno realizar comentários apoiados com indicações muito claras sobre os conectores, os articuladores ou mesmo os temas a tratar e a desenvolver. A propósito desta mesma atividade, evidentemente, o apoio constante da aula digital, um vídeo, como escrever um comentário. Mas Mensagens 8 está preocupado também com o desenvolvimento da criatividade e da imaginação, tão importante nesta faixa etária dos alunos de 8º ano. E as escritas longas surgem então com propostas variadas. Neste caso, uma atividade lúdica de criação de uma história a partir de cartas que o aluno selecionará de acordo com a primeira vogal do seu nome. E assim vai compor uma história criativa e na sala de aula haverá vários desfechos e desenvolvimentos possíveis. Na Mensagens 8, consideramos que o ponto de partida é fundamental para o estímulo ao aluno, a ideia que lhe é dada para a criação textual. Neste caso, o trailer de um filme, do Charlie Brown, acaba por ser um ponto de partida necessário e importante para o desenvolvimento da escrita proposta. When it comes to action, adventure, and attitude, Snoopy is the world's top dog, and he's the only one who can make Charlie Brown It's in the air! a winner. As etapas textuais da planificação, a textualização e a revisão são sempre acompanhadas com vários tópicos importantes para o seu desenvolvimento e também no SIGA, a síntese informativa gramatical de apoio, é possível o aluno encontrar os modelos textuais como seja o comentário, a entrevista ou o diário. Vamos ver agora de que forma é que o Mensagens 8 contribui para desenvolver hábitos de estudo regulares. Além de toda a orientação ao longo do manual, temos uma rubrica muito simples, mas extremamente útil, que são os truques e dicas, que surgem ao longo do manual e que são ótimas sistematizações
curtas, ao estilo do que os alunos gostam, de fácil compreensão. São tipologias diferentes, podem surgir ligadas à leitura, à educação literária ou à gramática. Vamos só analisar um exemplo. Sabemos como é comum os alunos fazerem a confusão entre as funções sintáticas dos pronomes pessoais átonos. Quando a forma do pronome é a mesma, um truque que podemos utilizar é substituir o pronome pelo seu equivalente na terceira pessoa. Num exemplo como abraçaram-me, basta substituir por abraçaram-no e por abraçaram-lhe e facilmente se percebe que estamos perante um complemento direto, pois o primeiro exemplo é o exemplo gramatical e válido. Desta forma, ajudamos o aluno a desenvolver hábitos de estudo com os truques e dicas, até favorecendo a sua autonomia. Mas ajudamos também com as sínteses que, para além de surgirem no final de cada unidade, surgem também numa versão animada na aula digital. No SIGA, os alunos encontram modelos de géneros textuais analisados de uma forma esquemática e apelativa, o que irá certamente ajudá-los nas atividades de interpretação e de escrita. Já na parte da gramática, o SIGA tem sínteses gramaticais e exercícios para consolidação, que são uma mais-valia para o estudo e sistematização dos conteúdos por parte dos alunos. Além disso, no final de cada unidade, há uma ficha de autoavaliação para verificação de conhecimentos. No final destas fichas, há também indicação de quizzes e testes interativos relativos a cada unidade e que o aluno pode realizar para praticar. Consideramos que o facto das fichas de autoavaliação surgirem com cotações e até com a indicação de níveis de desempenho é também uma mais-valia para os nossos alunos. Se o aluno souber quais são os seus objetivos de aprendizagem e se souber quão perto ou longe está de os atingir e o que tem que fazer para progredir, poderá autorregular a sua ação e delinear facilmente os objetivos para uma nova etapa no seu processo de aprendizagem. Ainda numa perspectiva de desenvolver hábitos de estudo regulares, o caderno de atividades do Mensagens 8 apresenta uma estrutura muito facilitadora do estudo do aluno, até porque cada ficha de conteúdos tem uma sistematização prévia, depois surgem os exercícios de aplicação e de consolidação e, no final, há uma secção de preparação para os testes, que é mais uma forma de o aluno estudar, quer autonomamente, quer de uma forma mais orientada pelo professor. Uma grande novidade este ano no projeto Mensagens é o Manual Inclusivo, o Manual B, que permite uma efetiva diferenciação pedagógica em sala de aula, porque apresenta uma seleção das páginas ou das obras mais importantes que surgem aqui com uma abordagem diferenciada para os alunos com maiores fragilidades. Desta forma, sempre que num determinado caso o professor precisar de adequar a sua prática, já não vai necessitar de criar outros materiais ou de encontrar novas alternativas, pois a resposta passará certamente por este manual inclusivo, o que será muito vantajoso, uma vez que todos os alunos estarão a trabalhar os mesmos textos, as mesmas obras, mas numa perspectiva de diferenciação pedagógica, que é aquilo que nós, professores, pretendemos também. Desta forma, conseguiremos chegar a todos os alunos. Para além do manual inclusivo, há todo um reforço dos materiais de avaliação para os alunos com maiores dificuldades. Ou seja, o manual surge reforçado com este dossiê digital de avaliação que contém os materiais de avaliação adaptados de acordo com o Manual B. Tais como fichas de trabalho adaptadas, testes de avaliação adaptados, as próprias grelhas de avaliação e mesmo os cenários de resposta adequados àquilo que é pedido ao aluno. Desta forma, o professor poderá também rentabilizar melhor o seu tempo na sala de aula e o apoio que presta aos seus alunos. Além dos aspectos já referidos, de que outras formas é que o nosso Manual Mensagens apoia o professor ao longo do ano letivo? No final de cada unidade, nas mensagens de hoje, são sugeridas atividades, na verdade são desafios, que já estão preparados para um trabalho interdisciplinar. Este trabalho será sempre articulado ou poderá sempre ser articulado com a cidadania e desenvolvimento, mas também com outras disciplinas do currículo do 8º ano. Na banda do professor, além das aprendizagens essenciais que cumprimos e do perfil do aluno, existem também sugestões de respostas completas. Nestas páginas em concreto, temos também a articulação com os conteúdos de cidadania e desenvolvimento e a indicação das disciplinas que podem integrar o projeto interdisciplinar. Depois, no dossiê do professor, encontrarão um guião de implementação do projeto. Para além do que já foi referido, o dossiê do professor é um dossiê muito completo. Este contém todos os recursos de que necessitamos ao longo do ano letivo, desde planificações até aos recursos que permitem efetivamente um trabalho diferenciado. Este dossiê contém testes de avaliação por unidade, com a estrutura tradicional, com a estrutura de prova de aflição e testes que podem também ser aplicados domínio a domínio.
Este ano, junta-se à oferta do Mensagens 8 esta brochura sobre avaliar e aprender, da autoria de Domingos Fernandes, que será certamente um grande apoio para as escolas que estão com o projeto Maia. O autor fará exclusivo para os professores que trabalham com o nosso projeto webinars de apoio para uma efetiva implementação da avaliação por rubricas. E, além disso, está previsto, tal como aconteceu este ano, que a equipa de autoras continue a estar disponível com sugestões e novos materiais ao longo do ano letivo. Para finalizarmos, colegas, por que escolher o Mensagens do 8º ano? É um manual motivador que ajuda o aluno a ter bons desempenhos nos diferentes domínios. É um manual inclusivo que permite uma efetiva diferenciação pedagógica em sala de aula, desenvolve hábitos de estudo regulares, com instrumentos variados no manual, no caderno de atividades e na aula digital, possui um dossiê de professor completo e um dossiê digital de apoio à inclusão. Para além disso, os recursos digitais diversificados e úteis, com o manual em versão interativa, com certeza vão ser uma mais-valia para as nossas aulas serem mais dinâmicas e também rentabilizarmos o tempo útil de aula. Obrigada por terem estado aí desse lado. É sempre um prazer, um gosto estar convosco e até breve. Tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras está num só lugar, na Aula Digital. Com um novo manual interativo do Mensagens 8, pode aceder facilmente a todos os recursos e ver o conteúdo ganhar vida. Projetando-o em sala de aula, os alunos podem acompanhar a leitura dos textos com áudio e destaques em simultâneo. Dessa memória. Mas ela insistiu. Foi só por isso que desatei as lembranças. Com este manual, pode ainda responder às atividades, escrevendo diretamente nas páginas e fazendo a correção automática. Num só clique, pode mostrar as soluções a linha ou da totalidade das atividades da página. Depois, pode limpar as soluções e desafiar os seus alunos a responder de novo. Os recursos digitais podem agora ser explorados dentro das páginas, interligados com o texto e as atividades do manual. Meu bisavô veio realmente de uma ilha da Dinamarca, embarcada à aventura. Na abertura de cada unidade, mensagens em diálogo, testemunhos de figuras públicas sobre as suas próprias experiências pessoais e profissionais com os temas a abordar, motivando a sua exploração. Todos os dias. Livros é um bocado musculação intelectual, como eu costumo dizer. Para motivar a leitura das obras de leitura obrigatória, as animações Por que razão deves ler? Apresentam o percurso biográfico dos autores, contextualizam e antecipam alguns detalhes interessantes da narrativa, colocando também algumas questões orientadoras para reflexão. Então, e se fosse contigo? Se fosses o pai do Hans, conseguirias perdoá-lo pela fuga? Para apoiar a leitura dos textos, encontra ainda animações. Aos 21 anos, já Hans era capitão de um navio de Hoyle e homem de confiança. Curtas-metragens. Também ele atormentado. Responde, marinheiro! Viste o demónio! E poemas declamados. Cautela, que a sereia canta bela, mas cautela, ó pescador. Polígrafo PT. Como num verdadeiro caso de investigação, o aluno deve analisar factos e decidir acerca da veracidade de notícias ficcionadas sobre as obras de leitura obrigatória. Já tão perto da morte, mas terá sido mesmo assim? As animações O que é? Apresentam de forma breve e divertida os conceitos mais importantes. Na primeira pessoa. Assim, a autobiografia é a escrita da própria vida. As atividades de escrita e oralidade são apoiadas por vídeos tutoriais que explicam na voz dos alunos como construir os diferentes géneros textuais, passo a passo e através de exemplos esclarecedores. Não te esqueças de que deves respeitar sempre as pessoas com quem estás a debater. As gramáticas interativas explicam todos os conteúdos gramaticais e as atividades com dicas e correção automática permitem verificar o que se aprendeu. E para ser um verdadeiro campeão da gramática, arrasta para a primeira posição a frase que inclui uma oração coordenada explicativa. Gramatleta, atividades cronometradas de gramática para treinar e aprender.
Para apoiar o aluno nas suas produções escritas e orais, todas as sugestões da rubrica Truques e Dicas são também animadas. Através da metáfora, evidencia-se a quase ausência de luz na cozinha. Para rever e consolidar as aprendizagens, tem à sua disposição animações, perguntas e respostas de apoio à rubrica Em Síntese e que ajudam o aluno a rever rapidamente os principais conceitos da unidade. Animações em conversa, que ficcionam divertidas conversas entre alunos num ambiente semelhante ao do WhatsApp e que ajudam a rever e esclarecer dúvidas. Síntese Estudo em Casa, com os conteúdos e propostas de atividades diferenciadas e organizados em 3 níveis. Quizzes com explicações imediatas para esclarecer dúvidas e identificar pontos de melhoria. Kahoots e jogos para fazer a revisão dos conteúdos de forma divertida, individualmente ou em grupo. Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Fichas do caderno de atividades, fichas de trabalho, questões de aula e testes de avaliação, entre outros documentos de apoio à avaliação, disponíveis na banda lateral exclusiva do professor e que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.mensagens8.te.pt. Aula Digital. Aprender é incrível. Lei Educação. Um ponto de encontro.